Sabe aquela ideia que a gente ouve muito de que o mundo tá só piorando, tipo, numa contagem regressiva até a volta de Cristo? Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva um pouco diferente, que talvez desafie isso. Será que a Bíblia aponta para uma expansão vitoriosa da fé antes do fim? Nossa conversa vai gerar em torno do livro A Vitória do Reino de Cristo. Ele defende justamente essa visão mais, digamos, otimista, né? O tal do pós-milenismo. Vamos tentar entender os argumentos, a base bíblica, a história que o livro apresenta, para sacar melhor essa interpretação do futuro da igreja. Então, pós-milenismo, confesso que o nome parece meio complicado, mas a ideia central parece ir na contramão do que a gente costuma escutar por aí. O que define essa visão exatamente? Exato. A ideia principal, assim, é um crescimento progressivo da influência do Evangelho. Isso levaria a um período de grande florescimento espiritual, sabe? Paz, antes da segunda vinda de Cristo. Mas olha, é fundamental não confundir, tá? Não é um reino literal de 1000 anos depois que Cristo voltar, que é o pré-milenismo, e também não é só um reino espiritual, simbólico, agora sem um clímax histórico antes da volta, como pensa o amilenismo. Na verdade, um triunfo histórico mesmo do Evangelho que vai culminando na era da Igreja. Tem raízes fortes, viu? Especialmente nos puritanos. E é bem diferente de outras coisas que vieram depois, tipo o evangelho social mais liberalizado, que também queria transformar a sociedade, mas assim, com bases teológicas diferentes sobre pecado, redenção. Olha só, e eu fiquei bem surpresa lendo o livro, vendo que essa não era uma visão qualquer, mas foi dominante entre protestantes conservadores por séculos. Nomes como Calvino, John Owen, Jonathan Edwards, os teólogos de Princeton, tipo Hodge, Warfield, caramba. O Charles Hodge chegou a dizer que era a doutrina comum da igreja no século XIX. E impressionante, parece que essa esperança dava um gás missionário enorme, né? Como naquele lema do William Carey, espere grandes coisas de Deus, tente grandes coisas para Deus. Sim. E o que é fascinante, e a fonte ressalta isso, é que parece ter uma ligação histórica. Períodos de otimismo, de avivamento espiritual, parecem coincidir com a popularidade dessa visão mais otimista do futuro. Por outro lado, épocas de pessimismo, grandes crises, tipo depois da Primeira Guerra Mundial, aí ela perdeu força e outras visões mais pessimistas ganharam espaço. Isso levanta uma questão interessante que o livro até cita, mencionando Gundry, até que ponto o nosso contexto, o clima da época, o tal do Zeitgeist, não acaba influenciando como a gente lê a Bíblia sobre o fim dos tempos, né? Faz todo sentido pensar nisso, mas claro, uma visão teológica tem que se firmar na Bíblia. Onde é que os defensores do pós-milenismo encontram base nas escrituras para essa esperança de avanço? Olha, eles apontam para vários textos, sim. A Grande Comissão, lá em Mateus 28. Fazer discípulos de todas as nações. Eles não veem isso como uma tarefa que vai fracassar em parte, sabe? Mas ligada à promessa feita a Abraão de abençoar todas as famílias da terra através da descendência dele, que é Cristo. E as parábolas de Jesus sobre o reino. Aquela do grão de mostarda que vira uma árvore enorme ou o fermento que leveda a massa toda, em Mateus 13, são vistas como ilustrações dessa expansão, tipo, inevitável e transformadora do reino, mesmo começando pequeno. Entendi. E como isso se conecta com o que Cristo estaria fazendo agora, nesse período? Se conecta diretamente com a ideia do reinado presente de Cristo. Ele está reinando agora. Lembra de 1 Coríntios 15? Paulo diz que convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Esse reinado, que começou com a ascensão dele, é visto como um motor por trás dessa vitória progressiva sobre os inimigos, o pecado, a incredulidade, a injustiça. Tudo isso vai sendo subjugado pelo avanço do Evangelho. E aquela visão final em Apocalipse 7, da multidão incontável de todas as nações, tribos, povos e línguas, é entendida como resultado final e glorioso desse processo histórico de conquista pela graça. E a história? Ela confirma essa trajetória de crescimento. O livro traz uns exemplos bem fortes, né? Sim, os defensores usam muito a história como evidência. Pensa na igreja primitiva. Um grupo minúsculo, perseguido, e em poucos séculos o cristianismo virou a fé dominante no Império Romano. Humanamente falando, era improvável, né? Totalmente. E mais recente, o livro cita o crescimento absurdo na América Latina.
Pulou de uns 50 mil protestantes em 1900 para mais de 20 milhões em 1980. Nossa, 20 milhões? A Coreia do Sul, com aquelas mega igrejas. E a China, mesmo com perseguição forte, o número de cristãos explodiu de menos de 1 milhão em 1949 para estimativas entre 35 e 50 milhões em 1983. É muita gente. Uau, esses números são realmente impactantes. Sugere um dinamismo muito forte mesmo. Exato. Esses exemplos são vistos como prova do poder do Evangelho e da promessa de Cristo de edificar a igreja dele. Mesmo que a história tenha altos e baixos, o historiador Latourette chamava de pulsações, avanços e recuos. A tendência geral, eles argumentam, é de avanço. E aí entram fatores como a vitalidade da comunidade, a firmeza nas convicções teológicas, né? E a capacidade de se adaptar sem perder a mensagem. Isso parece ser chave para esse crescimento resiliente. Bom, então, para a gente amarrar a conversa. O pós-milenismo apresenta essa visão da história onde o evangelho vai ganhando espaço, a igreja cresce, amadurece, caminhando para uma espécie de era de ouro espiritual antes da volta final de Cristo. É um contraponto interessante àquelas visões que só enfatizam o declínio até o fim dos tempos. Exatamente. E para deixar uma pulga atrás da orelha, né? A fonte sugere essa ligação forte entre essa visão mais otimista e o engajamento prático, missões, ação social. Isso faz a gente pensar, será que a nossa própria expectativa sobre o futuro, seja ela de declínio certo ou de progresso possível pela fé, influencia como a gente age hoje? A nossa disposição para encarar os desafios, para aproveitar as oportunidades? A esperança que a gente carrega define a ação que a gente empreende? Fica aí a reflexão.